nós acreditamos num Deus que é uno e trino. Por que uno? Por que eu acredito no único Deus? Por quê? Quando eu falo no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu digo que eles são um quanto à essência divina. Quanto Deus, eles são um único. Por quê? Porque o Pai tem poder para todas as coisas. O Filho tem poder para todas as coisas. E o Espírito tem ou não? Tem. Mais ou menos. Tem ou não? Tem. A mesma autoridade que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo também tem. E eu preciso entender isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, até uma experiência que a gente faz. Quando você entra numa capela, você vê lá o Santíssimo, na hora você dobra os joelhos e fala: ai, eu te adoro, Senhor, porque o Senhor é Deus. Não é assim? Quando a gente está orando, falando com o Papai do Céu, a gente fala: ai, eu te adoro, né? Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor nos deu a vida. Quando chega na hora do Espírito Santo, a gente não fala que adora Ele. Quando pensa em Espírito Santo, a gente já pensa em pedir. Não é assim? É ou não é? Ué, mas se Ele é Deus, com o Pai e com o Filho, por que eu não adoro? Por que dificilmente eu falo para o Espírito Santo que eu quero adorá-lo? Está entendendo? Porque às vezes está na nossa cabecinha isso. Então é importante eu entender que quanto Deus, ou seja, quanto a essência divina, quanto a autoridade, quanto a poder de transformar, de curar, de libertar, eles são um só Deus. Não existe briga na Santíssima Trindade. Porém, quanto pessoa, nós temos 3 pessoas distintas. Distintas por quê? Porque cada uma tem a sua personalidade. Um único Deus, quanto a autoridade, poder, honra e glória, porém 3 pessoas diferentes. 3 pessoas com identidade diferente, com personalidade diferente, com modo de operar na nossa história diferente. Amém? Deu para entender ou mais ou menos? Deu, né? Se não der, depois a gente tira as dúvidas. Por que é importante eu entender que cada pessoa é uma? Porque muitas vezes, eu já fiz isso no começo de caminhada, momento de oração, eu estou lá orando, daqui a pouco falar: ai, Pai, eu te adoro porque o Senhor morreu por mim na cruz. O Pai morreu na cruz? Não. Ai, Jesus, eu te adoro porque o Senhor veio sobre nós em Pentecostes. Ele veio em Pentecostes? Não. Se eu não conheço, como que eu vou ter intimidade com eles? Então eu preciso entender que dentro da Santíssima Trindade, cada uma tem a sua personalidade. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito também é o Espírito. Cada uma tem a sua identidade, cada uma tem a sua personalidade. E dentro da Santíssima Trindade, 2 pessoas têm uma missão. O Filho com a missão de nos... Marca gol, chuta na trave. Qual que é a missão do Filho? Isso, alguém falou. Ah, Glória, tá assim, ó. Solta, salvar. A missão do Filho é salvar. E a do Espírito, que é nos santificar. Continuar a missão do Filho, de nos santificar, de nos convencer de toda a verdade. Amém? Então olha o que a gente já aprendeu. Primeiro, acreditamos num Deus que é uno e trino, que é uno quanto a essência divina e que é trino quanto personalidade, quanto pessoa. Quando nós pegamos o primeiro livro da Sagrada Escritura, que é Gênesis, primeiro texto da Sagrada Escritura, Gênesis, conhecido como o livro das origens, onde o autor sagrado, ele faz questão de iniciar a história a partir de Deus. Então ele começa dizendo, falando exatamente sobre Deus. Ele começa assim: no princípio era Deus. Olha que lindo, o autor sagrado começa assim. Aí você pergunta para mim, quando Deus começou a existir?
E eu quero que vocês me ajudem. Porque enquanto a gente não descobrir quando Deus começou a existir, quando Deus foi criado, não dá para a gente sair daqui e continuar. Me ajudem. Quando vocês acham que Deus foi criado? Quando fez o mundo. Quando fez o mundo. Deus foi criado quando fez o mundo. O que mais? Quando Deus foi criado? O Espírito já pairava. Quem mais? Me ajude. Quando Deus foi criado? Vocês estão me ajudando. Ninguém mais quer tentar? É? Vamos lá. Quando Deus foi criado? Olha, ainda bem que vocês não sabem, porque nem eu sei. E graças a Deus. Sabe por quê? Porque tudo que tem um início tem um fim. E a palavra de Deus já começa. No princípio era Deus. E aí você vem e fala para mim, viu? Mas e a teologia da evolução? E a explicação da explosão? Não importa. Seja uma explosão ou seja evolução, ela teve um princípio. E sempre a ciência vai estudar, e glória a Deus, porque ciência e fé caminham juntas. Nosso amado Papa João Paulo II vai falar que ciência e fé é como se fosse a asa de uma águia, né? Sem uma asa ela não caminha. Fé e razão precisam caminhar junto. A fé e a ciência precisam caminhar juntas, porque uma não desdiz a outra. Uma só bota equilíbrio na outra. Por isso nós não precisamos ter medo dos estudos, porque cada vez que você estuda, mais você vai comprovar que Deus existe. Amém? Amém. Então vejam bem. A palavra vai dizer, no princípio era Deus. Então todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Vai falar que a terra estava de que forma? De que jeito que estava a terra? Em Gênesis. A terra estava informe. A terra estava feia e vazia. E o Espírito de Deus movimentava, pairava sobre as águas. E aí a palavra vai dizer, Deus disse, Deus falou. Quem que foi chamado de verbo de Deus? E o verbo se fez carne? Jesus. Deus falou. Deus, o verbo estava junto, a palavra estava junto desde a criação. E com o poder do Logos, com o poder da palavra, as coisas foram feitas. Olha que coisa linda. Aí a gente vê a presença da Santíssima Trindade em toda a criação, né? O Espírito de Deus que paira e a palavra, o Logos, né? A segunda pessoa que se faz carne na criação. Então esse é o Deus que a gente acredita, um Deus uno e trino. Olha para o zoião arregalado de quem está do seu lado. Olha bem no zoião de jabuticaba, mesmo que seja verde. E fale para essa pessoa, nós temos um Deus poderoso, que criou todas as coisas, pelo poder do teu Espírito e pelo poder da tua palavra. Amém? E nós vamos falar sobre, desse Deus trino, sobre a primeira pessoa, que é chamada de Pai. E nós vamos ver que nem sempre se tinha esse entendimento de que Deus era papai. Alguém veio para revelar isso, né? Então vejam bem, então nós vamos falar sobre a primeira pessoa. Já vimos que Ele é Deus, que Ele é uma pessoa porque tem uma personalidade, mas que não somente isso, mas um Deus que eu posso me relacionar. Ações do Antigo Testamento, que é o livro de Êxodo, principalmente no capítulo 3, versículo 15, onde vai falar da sarça ardente, onde Deus chega para Moisés, um homem gago. Tem alguém que é gago aqui? Não se envergonhe, se você é gago, Deus pode te usar mesmo assim. Amém? Amém. Deus chega para o homem e diz para ele o seguinte, olha que coisa linda. Deus se manifesta na sarça ardente e Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, eu quero que você vá para o meu povo e que você diga o seguinte: eu vi, e Deus repete o verbo, eu vi, ouvi os gemidos do meu povo, conheço os teus sofrimentos e desci para livrá-lo das mãos dos egípcios
e para conduzi-los a uma terra que mana leite e mel. Gente, esse texto é um dos mais ricos do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque quando Deus se manifesta a Moisés e fala, olha, eu quero que você grite para o povo, e hoje Ele está dizendo, eu quero gritar para vocês, experiência de oração, que eu vejo, eu ouço, conheço vocês, conheço suas lágrimas, sei a tua luta no teu casamento, sei os teus sonhos interrompidos, conheço a dor que você traz na tua alma, sei que você está saindo de uma depressão, sei que você não aceitou a separação, sei que você está tentando sair dos vícios, eu te conheço, e hoje eu estou descendo para te livrar da mão dos teus opressores, porque eu te amo. Quando Deus disse isso para Moisés, ele não teve dúvida nenhuma. Não teve dúvida nenhuma. Aí ele saiu desesperado, do jeitinho dele, cambaleando, meio que gaguejando. Só que ele fala para Deus, mas Senhor, eles vão perguntar o seu nome. Quando eles perguntarem o seu nome, o que eu falo? E aí Moisés fala para ele, vai olhar nos olhos dele e diz assim, eu sou. Ponto final. Esse é meu nome. Eu sou. Aquele que é. Aquele que não se prende a espaço, a tempo. Aquele que não se prende e nem se deixa prender por picuinhas, por mágoas. Aquele que é. Aquele que tem poder de movimentar as águas. Aquele que tem poder de fazer a pedra rolar. Aquele que tem poder de curar uma enfermidade. Aquele que tem poder de fazer alguém levantar de uma cadeira de roda. Aquele que tem poder de fechar portas que ninguém abre e de abrir portas que ninguém fecha. Eu sou. Deus se apresenta assim. E não somente se apresenta assim, mas Ele mostra. Basta você pegar a passagem do Mar Vermelho. Estava todo lá o povo de Israel caminhando no deserto, famílias sofrendo no deserto. E o faraó achando que poderia destruir o povo de Deus e levanta de madrugada para perseguir. E aí o que acontece? Quando o povo chega para atravessar o mar na frente. E aí Moisés olha para um lado, olha para o outro e diz, e agora? O que eu vou fazer? E aí ele se lembra daquele Deus que diz, eu sou, e ponto final. E aí o que Moisés faz então? Ele pega o cajado e bate. E naquele momento que ele bate, a autoridade de Deus, Deus manifesta, Deus cumpre a promessa que Deus havia feito. Naquele momento se separam as águas para a direita e para a esquerda, e o mar se abre, e o povo começa a atravessar então cantando. E de repente o faraó aparece com seus cavalos, com seus cavaleiros, e o povo clamando, e o povo louvando, e o povo atravessando de pé enxuto, quando o último homem atravessa. Aí os cavalos, cavaleiros e faraó, já no meio do Mar Vermelho, são submergidos. E Deus mostra o seu poder e a sua vitória, pela fidelidade daquele servo. Meu irmão, minha irmã, Deus vai honrar você. Deus vai honrar as tuas lágrimas. Deus vai honrar a tua obediência em estar aqui hoje. Talvez você não passou uma noite boa, talvez a tua semana tenha sido uma semana difícil, porque o demônio não queria, desculpe eu falar isso, não queria que você estivesse aqui, mas você venceu. Deus vai honrar tuas lágrimas, porque Deus te ama e é fiel. Fala para a pessoa que está do teu lado, Deus vai honrar tuas